Eu sou Gabriel Mendangel, eu sou aluno de Letras Literatura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse daqui é um trabalho referente à matéria de Didática 1, que eu estou fazendo com os meus outros colegas de trio, todos também de Letras Literatura da Rural. Nesse trabalho, nós tivemos que criar uma atividade baseada na metodologia histórico-crítica, e numa das competências da BNCC. A competência que o nosso grupo escolheu foi a primeira competência específica de linguagem e suas tecnologias para o ensino médio, que diz: compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação crítica da realidade para continuar aprendendo. Nós decidimos fazer também o trabalho relacionado a letras, então relacionado à língua portuguesa e literatura. E o nosso trabalho é um trabalho de leitura e interpretação de tirinhas da Mafalda. Oi, gente, meu nome é Larissa Monteiro e eu vou ler aqui com vocês a primeira questão que a gente desenvolveu para o nosso plano de aula da matéria de didática com a professora Silvia. Primeiro vamos ler a tirinha da Mafalda. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Agora vamos ler as questões. Qual a diferença entre os balões de fala e o que eles indicam? Agora a questão número 2. A graça da tirinha está na confusão das palavras que a Mafalda faz. Que confusão é essa? E agora a terceira e última questão referente a esse quadrinho. O assunto abordado na tirinha é atual no Brasil em 2021. Por quê? Eu vou fazer agora a leitura e um pouco da explicação do segundo slide, né? O segundo slide tem uma tirinha de 4 quadros, no qual está a Mafalda e um amigo dela, e tem várias onomatopeias nele. Tem, enfim, bang bang, ratatá, ai, enfim, algumas coisas. E no último quadro está escrito, o amigo da Mafalda diz: como é que meu pai não percebeu que o negócio é ter uma funerária e não um armazém? Aí, a partir disso, a partir dessa tirinha, nós propusemos 3 perguntas. A primeira é: as palavras nos 3 primeiros quadrinhos são chamadas de onomatopeia. Explique o que são. Para trabalhar um pouco da questão da língua portuguesa mesmo, da literatura, para trabalhar um pouco da noção de onomatopeia mesmo com os alunos, para que eles possam se familiarizar com isso. E, enfim, seria uma pergunta ótima para pedir mais exemplos também para os alunos, que eles já tenham visto escritos em outras tirinhas e outros quadrinhos, às vezes Turma da Mônica, entre outros. A segunda pergunta é: onde está a piada da tirinha? Então a ideia é que eles possam... Aqui é para trabalhar mais interpretação de texto mesmo. A ideia é de que eles possam ler e interpretar e dizer pra gente, né, pro docente, dizer onde é que está a piada. Enfim, que eles possam explicar o que eles entenderam da história, né? E a terceira é: na sua opinião, o que lucra mais no seu bairro? Um armazém ou uma funerária? E por quê? Que é também... essa daqui, no caso, é a pergunta para trazer a discussão mais crítica. Então, para os alunos trabalharem com essa ideia do armazém ou da funerária, para eles poderem trabalhar com a ideia que eles trazem, né? Um armazém como um tipo de comércio simples e uma funerária que é, enfim, onde são levadas as pessoas mortas, etc. Então, para eles trabalharem com essa ideia de índice de violência, do bairro deles especificamente, né? Levando isso para o contexto social, socioeconômico deles. Então essa é a ideia. A ideia da terceira é que ela proponha uma discussão crítica entre os alunos. E obviamente que a pergunta não necessariamente precisa ser só essa. Conforme os alunos vão discutindo mais e falando mais sobre o tema, o professor pode fazer mais perguntas baseadas no que eles vão trazendo para ele ou para ela. Todas as perguntas que propõem uma discussão crítica nesse trabalho têm esse intuito. Olá, meu nome é Luan Miller e eu irei apresentar a terceira tirinha do nosso trabalho. Primeiro, faremos a leitura da tirinha, para que posteriormente possamos realizar as atividades. O primeiro quadro da tirinha apresenta Mafalda e seu amigo, Miguelito, em uma brincadeira onde Miguelito seria o xerife ou um agente da lei, colocando as leis em prática, dizendo: mãos ao alto em nome da lei. No segundo quadro, aparecem novos personagens, que aparentam ter uma idade mais avançada, e interrompem a brincadeira dizendo:
Essas nossas leis são um desastre. Ora, nos dão aposentadoria, depois não dão mais. Que belas leis! No terceiro quadro, o segundo amigo de idade avançada completa o pensamento dizendo: meu amigo, porcaria de leis. Por fim, no último quadro, Miguelito solta sua arma dizendo: pode abaixar, acabaram com o clima. Bom, feita a leitura, estamos prontos para as questões, que são as seguintes. Os balões de fala do senhor estão diferentes. Por quê? Por que Miguelito desiste da brincadeira? As reclamações do senhor são verdadeiras em 2021? Explique. Essas questões têm por objetivo entender se o aluno teve uma boa compreensão da tirinha, se ele consegue criar conexões entre a leitura e o que acontece atualmente em sua sociedade, e um conhecimento um pouco mais específico da área de linguagens, que seria o conhecimento dos tipos de balões de fala, que, no entanto, também podem ser explicados através de uma boa observação da cena. O nosso trabalho tem por intuito a leitura de tirinhas da Mafalda, e com essa leitura nós pretendemos trabalhar tanto a interpretação de texto dos alunos, quanto também o pensamento crítico deles. Então, a ideia é que todas as tirinhas que forem lidas, etc., e que forem trabalhadas, elas vão trabalhar um pouco dessa linguagem mais artística mesmo, do desenho e da história, em quadrinhos, né, da tira, e também fazer com que eles possam discutir um pouco mais e trazer um pouco da tirinha para a realidade deles. Todas as perguntas que a gente fez, em nenhum momento nós estamos... A ideia da atividade é que nós nunca demos aos alunos as respostas, mas que nós perguntemos e eles nos deem as próprias respostas. E também as opiniões deles. Então, é assim que o trabalho vai funcionar.